Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 9, do versículo 57 ao versículo 62. Lucas 9, do 57 ao 62. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pai, em nome de Jesus, essa palavra é tua, Senhor. Foi o Senhor quem inspirou, meu Deus. E nós queremos pedir que com aquela mesma inspiração que o Senhor deu a esse escritor, o Senhor nos inspire para compreendê-la e para viver de fato, meu Deus, cada verdade aqui contida. Tudo isso nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, queridos, nós falamos sobre vocação. E falamos sobre a vida de um vocacionado. Baseado no livro de Josué, capítulo 1, do 1 ao 9, nós vimos que Josué foi vocacionado por Deus para dar continuidade àquilo que Moisés estava fazendo. Moisés libertou o povo do Egito e estava conduzindo esse povo à terra prometida. Mas aí Moisés morreu, Deus vocacionou, levantou Josué, e Josué deu continuidade ao plano, ao projeto de Deus, na condução daquele povo. Então a gente viu que na vida de um vocacionado, muitas coisas acontecem. Mas hoje, em especial, eu quero falar para vocês, não sobre a vida, mas sobre o preço da vocação. O que cada um de nós precisa compreender a respeito do preço que nós pagamos quando nós escolhemos servir ao Senhor. Eu falei no domingo passado que há muito tempo atrás, logo na minha época em que eu estava compreendendo essa vocação, esse chamado de Deus para a minha vida, para o ministério pastoral, eu pensava que vocacionados eram somente as pessoas que saíam da sua casa, que iam para um seminário, ou de repente se preparavam para ser missionário em outra cidade. Enfim, eu imaginava que vocacionados só eram essas pessoas. Com o passar do tempo, eu tenho percebido que essas pessoas, elas são vocacionadas, mas não somente elas. Todos aqueles que já entregaram sua vida a Jesus também são pessoas vocacionadas. Talvez com vocação diferente, talvez não para ter um tempo integral no ministério pastoral, ou de repente com missões, ou em uma área específica da igreja, mas elas são vocacionadas para servirem a Deus através das profissões que vocês têm. No meu caso aqui, como pastor, o meu púlpito, digamos assim, o meu púlpito é aqui nessa igreja, é aqui que eu prego, é aqui que eu ministro, é aqui que eu sirvo a Deus, mas também lá fora, através dos meus relacionamentos, através das minhas amizades, com os meus familiares, e você da mesma maneira. O seu púlpito, eu posso dizer que é o seu local de trabalho. O seu púlpito talvez seja na sua sala de aula. O seu púlpito talvez seja na relação que você tem com as pessoas. É ali que Deus quer usar você como um vocacionado dele, para pregar as boas novas. Quando o Senhor deu a ordem aos seus discípulos, lá no capítulo 28 de Mateus, quando diz que eles deveriam ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele não estava contando somente com aqueles que tinham tempo integral para o ministério. Se nós fôssemos contar somente com as pessoas que têm tempo integral para o ministério, eu tenho certeza que o reino de Deus ia demorar muito para se espalhar. Mas se cada um de nós, que somos convertidos, que já entregamos a nossa vida para Jesus, que já confessamos Ele como Senhor e Salvador, que já nos batizamos, nós também, aliás, nós devemos assumir essa identidade
também de um vocacionado do Senhor. Mas eu quero dizer para você que, como vocacionado, nós temos um preço a pagar. E esse texto, ele fala exatamente sobre esse preço, que aqueles que queriam seguir Jesus, ou aqueles que foram convidados por Jesus para segui-lo, teriam que pagar. Seguir Jesus exige sacrifício pessoal e renúncia. Ora, essa ideia de que servir a Jesus é um caminho mais fácil e mais rápido para você prosperar financeiramente, isso é mentira. Isso não é uma realidade. É claro que Deus abençoa em todos os aspectos. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Deus é dono da prata, do ouro, de tudo. Mas Deus não te chamou para você ficar rico. Deus não chamou você para prosperar. Deus chamou você para cumprir um propósito dele. Agora, se no cumprimento desse propósito você prosperar, se no cumprimento desse propósito você de repente enriquecer, glória a Deus por isso. Mas não foi com essa a intenção que ele te chamou. Seguir Jesus é cumprir a vontade de Deus. Mas Deus não só nos chama para segui-lo, Deus nos chama para nos comprometermos com ele. É por isso que eu estou declarando aqui para você que você é um vocacionado de Deus. Se você já entregou a sua vida a Jesus, você é uma pessoa separada por Deus para levar a palavra dele aonde você estiver. Em resumo, esse texto que nós acabamos de ler destaca a importância de colocar Jesus Cristo em primeiro lugar em nossas vidas. Mesmo que para isso eu preciso passar por sacrifícios, eu preciso passar por situações desconfortáveis para cumprir aquilo que é mais importante, que é a vontade de Deus. Então, seguir a Jesus requer renúncia. Seguir Jesus requer que você tenha dependência total dele. Seguir Jesus significa colocar ele em primeiro lugar na sua vida. Seguir Jesus significa se comprometer de fato com Deus, com a sua palavra, com seus princípios e com seus valores. Então hoje eu quero falar com vocês sobre o preço da vocação. Eu gosto tanto de Jesus, eu admiro tanto Jesus. Deus não chamou você para você admirar Jesus. Deus chamou você para ser um discípulo de Jesus. Existe uma diferença entre aqueles que seguem Jesus e aqueles que são discípulos de Jesus. Os seguidores de Jesus geralmente estavam em busca de serem abençoados com alguma coisa, com um milagre, com uma libertação, com um alimento. Que Jesus multiplicava pães, Jesus curava pessoas, Jesus libertava pessoas. E Jesus fazia muitas coisas, mas Jesus não queria fazer somente isso. Jesus queria transformar um seguidor em um discípulo. Então, se você, talvez até hoje, vive como seguidor, eu quero dizer para você que se você quiser, hoje, você pode sair daqui comprometido, de fato, como um discípulo de Jesus. A primeira coisa que nós precisamos entender, o primeiro preço da vocação é a renúncia aos confortos materiais. É a renúncia às coisas materiais. Lucas capítulo 9, versículos 57 e 58 diz: quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O que Jesus está querendo ensinar para esse homem é o seguinte: olha, eu não sei de fato quais são as suas pretensões, mas se sua pretensão é ter uma segurança material, você está tomando a decisão errada. Por quê? Porque o próprio Jesus está dizendo o seguinte: olha para mim, é a mim que você quer seguir? Eu quero dizer para você que eu não tenho nem aonde dormir. Jesus, ele dormia nas casas. Jesus dormia em lugares em que ele era convidado, e quando ele não era convidado, ele se convidava. A Bíblia diz que ele ia passando num local e tinha um homem em cima da árvore. Ele fala assim: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém estar na tua casa. Jesus foi na casa daquele homem. Aquele homem não convidou Jesus, mas Jesus se convidou para estar lá. Então seguir Jesus nunca foi sinônimo de ter uma vida confortável materialmente. Mas também a Bíblia não diz que você não terá. A Bíblia não condena isso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se você ama o dinheiro, independente de você ser uma pessoa rica ou pobre, porque há muitas pessoas nessas duas classes, tanto rico quanto pobre, que amam o dinheiro, a Bíblia condena isso aí. Mas ter dinheiro, usar o dinheiro para viver, para pagar
as despesas da vida, para investir no reino de Deus, não tem nada de errado nisso. Então Jesus ele diz o seguinte: olha, o primeiro preço da vocação, o primeiro preço daquelas pessoas que de fato querem ser os meus discípulos, é estarem abertos a renunciar os confortos materiais. A pergunta que eu faço para você é: vale a pena seguir Jesus desse jeito para você? Vale a pena você seguir Jesus sabendo que de repente segui-lo não será sinônimo de repente de uma doença que você espera ser curado, não ser curado, porque a vontade do Senhor ela é soberana. Seguir Jesus, será que vale a pena para você se a sua expectativa de repente é ser abençoado materialmente? E Jesus Cristo não te prometeu isso. Ao contrário, o próprio Jesus fala assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Em nenhum momento ele fala sobre prosperidade financeira, como as pessoas falam. Eu não tenho dúvida que aquelas pessoas que seguem a palavra, que vivem os princípios, a probabilidade dessa pessoa ser próspera é grande. Mas eu quero dizer para você que a essência de quem segue a Jesus não é ter uma vida confortável, não é ter uma vida de luxo. Servir a Jesus significa renunciar isso. O apóstolo Paulo ele fala que ele aprendeu a viver sobre qualquer circunstância. Ele saberia ter as coisas, mas saberia não ter as coisas. Ele saberia ter pão em abundância, mas também sabia passar por situações de escassez, de fome. E aí ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqueles que seguem a Jesus podem não ter o bem material, mas nunca lhe faltará a presença do Senhor na sua vida. A palavra do Senhor conta a história de um momento em que os discípulos estavam com Jesus no meio de uma tempestade. E o barco estava quase afundando, mas Jesus estava ali dormindo. Ou seja, o barco da nossa vida, ele pode estar até quase afundando, mas o Senhor sempre estará do nosso lado. E no momento que Ele declarar a vontade dEle, as tempestades se acalmam. Então escute uma coisa, meu irmão. Se você quer seguir Jesus, não espere conforto material. Não espere uma vida abundante financeira. Espere a presença do Senhor contigo. Esse deve ser, de fato, o maior bem, ou seja, o bem mais precioso que qualquer pessoa pode ter sobre a face da terra. A segunda coisa que eu falo sobre esse preço que nós precisamos pagar é a prioridade do reino de Deus. É ter o reino de Deus como prioridade na sua vida. Nesse mesmo texto que a gente leu, Lucas 9, do 59 a 60, diz o seguinte: a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Nesse trecho, querido, Jesus enfatiza a prioridade do reino de Deus em nossas vidas. Ele chama o discípulo para deixar suas obrigações familiares e seguir a vocação que Ele lhe deu. O Senhor Jesus está chamando alguém e Ele está dizendo assim: olha, eu preciso enterrar o meu pai. Quando eu li esse texto, eu só tinha uma ideia. Eu imaginava que Jesus estava passando no local e aquela pessoa tinha perdido o pai naquele dia. E aquela pessoa disse: Senhor, eu quero até te seguir, mas eu preciso enterrar meu pai que está ali naquele caixão. Eu só tinha essa compreensão. Mas lendo e vendo outros teólogos falando a esse respeito, existe uma outra possibilidade. Existe a possibilidade de uma pessoa que diz assim: Senhor, eu quero até te seguir, mas para eu te seguir, deixe eu cuidar, deixe eu ficar com minha família, até o meu pai morrer, até os meus pais morrerem. Quando eles morrerem, aí eu vou te servir. E aí, queridos, que pega? É que nós muitas vezes queremos colocar uma série de condições para seguirmos Jesus. Queremos colocar condições familiares, queremos colocar condições econômicas, queremos colocar condições, uma série de coisas. Nossa, se Jesus está falando a respeito de um vínculo tão significativo e tão importante que é o nosso vínculo familiar, Ele está dizendo assim: olha, se você não estiver disposto a proclamar o meu reino, a me servir agora, eu não posso esperar você
até o seu pai morrer. Ou talvez Jesus estava passando por esse lugar aqui, e Jesus ele sempre passava muito rapidamente nos lugares. E ele não tinha tempo para esperar aquele homem cumprir os rituais funerários que todos nós compreendemos que precisamos passar. Talvez você diga, pastor, esse aí eu até compreendo. Esse aí eu compreendo, porque não enterrar o pai. Só que Jesus ele coloca isso aqui como sendo um divisor da nossa mente, da nossa vida. Ele está dizendo para você que em algumas circunstâncias você vai ter que escolher. E essa escolha vai ser dolorosa, vai ser difícil. Vai ser difícil escolher, mas é necessário escolher. Eu lembro que quando eu fui para o seminário, eu precisei escolher ver a minha mãe em lágrimas, porque ela não queria que eu fosse, não era crente ainda. Mas eu precisei fazer uma escolha. E todas as vezes que eu ligava para minha mãe, e até para o meu pai, eu ouvia ele chorando. E quantas vezes minha mãe dizia assim, Mauro, vem-se embora. Mas eu fiz uma escolha naquele momento. Não é fácil para nenhum filho. O filho que ama sua mãe, que ama seu pai, cortar esse laço. Mas na vida de um vocacionado, você precisa entender que existem laços até muito íntimos que a gente precisa cortar, para que nós possamos continuar prosseguindo, servindo a Deus. Talvez até hoje você teve sempre uma boa desculpa como esse homem teve. Eu tenho uma boa desculpa para não ir agora contigo, eu preciso enterrar o meu pai. Talvez você tenha usado uma boa desculpa, porque eu preciso ver meus filhos crescerem, para poder realmente me dedicar ao reino. Porque eu preciso, de repente, juntar um bom dinheiro para ir. E a gente fica sempre colocando uma série de coisas. E nunca chega esse dia da gente, de fato, se entregar com toda força, com toda coragem e com toda determinação à vocação que Deus nos chamou. Eu quero dizer para você, queridos, que se hoje nós temos muito mais pessoas entregando suas vidas a Jesus, nós deveríamos ter também muito mais pessoas se colocando como vocacionado. Tanto vocacionado para servir de uma maneira integral, ou seja, separar sua vida só para o reino de Deus, como outras pessoas que podem servir ao Senhor através das suas profissões. Se há muito mais pessoas que já entregaram sua vida a Jesus, e esse reino não avança na mesma proporção, é porque possivelmente você não está cumprindo o seu papel como vocacionado. Então não deixe que as suas desculpas de alguma maneira interfiram você de priorizar de fato, de verdade, o reino de Deus. Um terceiro aspecto que você precisa compreender a respeito do preço de pagar é a disposição para enfrentar dificuldades. Enfrentar dificuldades. Lucas capítulo 9, versículo 61 diz: ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Nesse trecho, Jesus enfatiza a importância da disposição para enfrentar as dificuldades em nossa vocação. Ele compara a vida de um cristão, aliás, 61, desculpa, eu li errado aqui. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nesse aspecto aqui, Jesus compara essa situação com alguém que precisa ficar tão focado, tão direcionado, tão firme naquilo que ele vai fazer, que ele não pode se distrair enquanto está servindo a Deus. Ele compara a vida cristã a arar a terra, uma tarefa que requer determinação e perseverança. Hoje a gente tem um equipamento agrícola muito avançado, mas antigamente as pessoas aravam a terra, ou seja, cortavam a terra para plantar, com um animal puxando e uma pessoa segurando aqui um arador. E esse arador, ele ia cortando e abrindo a terra. Uma vez que essa pessoa se distraía, o animal poderia pegar o outro caminho e aquela reta não seguiria, ou de repente aquele lugar onde ele precisava cortar a terra, não cortaria como deveria. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, se você quer me seguir, se você quer me servir, se você quer ser um crente de verdade, você não pode se distrair com nada.
Nada pode tirar de fato o seu foco. E queridos, eu quero dizer para você que um dos grandes problemas hoje são as distrações que o inimigo tem colocado nas nossas vidas para tentar, de alguma maneira, nos tirar da linha, da direção que Cristo tem por nós. E aí, por que a gente se distrai com tantas coisas? Especialmente com coisas que envolvem dinheiro, que envolvem fama, ou que envolve qualquer outra posição que nos eleva com relação às outras pessoas. E isso faz com que a gente não esteja disposto a enfrentar as dificuldades do reino de Deus. Servir a Deus, queridos, é estar disposto a enfrentar dificuldades. É estar disposto, muitas vezes, a não ser compreendido por outras pessoas. Aqueles que escolheram servir a Deus precisam entender que ele tem que ter um lugar para olhar, uma direção para olhar. Ora, se alguém chega para mim e fala assim: pastor, olha, eu passei numa faculdade, pastor, eu passei num concurso público, pastor, eu consegui um emprego. Eu procuro sempre orientar essa pessoa e dizer para ela assim: olha, você é um infiltrado do reino naquele local. Porque há lugares onde eu não posso entrar. Dificilmente eu vou chegar, por exemplo, na Universidade Federal e vou dizer assim: olha, deixa eu pregar a palavra aqui, e o reitor lá vai dizer assim: ah, muito bem, estamos precisando de alguém para pregar a palavra. Dificilmente alguém vai falar isso. Mas você pode pregar a palavra. Se você é um estudante universitário, você pode pregar a palavra lá na universidade. Mas esteja pronto para enfrentar dificuldades. Esteja pronto para ser de repente isolado pelos seus amigos de turma. Esteja pronto para ser visto como uma pessoa atrasada, como uma pessoa, um radical aí. Se prepare para isso. Escute uma coisa, querido: quando você escolheu entregar sua vida a Jesus, você não escolheu somente entregar a sua vida espiritual, você escolheu entregar a sua vida a Jesus. Talvez você não tivesse percebido isso, mas no contrato, digamos assim, de quem entrega a vida a Jesus, ele entrega uma parte. Ah, eu quero entregar meu coração a Jesus. Ah, Senhor, toma conta do meu coração. Jesus não é cardiologista. Ele quer tomar conta de toda a sua vida. Ele quer tomar conta da sua mente. Ele quer tomar conta do seu futuro. Ele quer tomar conta da sua profissão. Ele quer tomar conta da sua família. Ele quer conduzir tudo na sua vida. Mas quando Ele conduz tudo na nossa vida, isso não significa que a gente não vai enfrentar situações difíceis. Mas se a gente manter o foco nele, vai dar tudo certo em nome de Jesus. A quarta coisa que eu quero destacar para vocês é a necessidade de comprometimento total. Por que eu falo comprometimento total? Porque às vezes a gente quer se comprometer, mas só em uma área. Então imagine, eu sou pastor aqui nessa igreja, e aí eu falo assim: no domingo eu prego a palavra, mas na segunda-feira eu vou curtir a vida. E alguém fala para mim: mas pastor, por que o senhor, eu estou vendo o senhor aqui bebendo, estou vendo aqui o senhor se drogando? Aqui é a minha vida. Lá no domingo não, no domingo eu estou pregando, mas aqui eu tenho que aproveitar a vida. Tem muita gente vivendo dessa maneira, achando que viver assim é viver uma vida que agrada a Deus. Meu querido, minha querida, não é. Essa não é a vida que Deus escolheu para você. Deus não escolheu para você um domingo para santificar e uma semana para pecar. Deus escolheu você uma vida para andar em santidade. E se entregar como vocacionado por Senhor é estar aberto a um comprometimento total. Você não vai ser comprometido com Deus somente num domingo, ou somente em um culto, ou somente em uma célula, ou somente quando você está no meio dos seus irmãos. Não, você é comprometido com o Senhor todos os dias. E não importa que as pessoas falem: mas isso aí era as coisas de antigamente, isso era coisa de crente de antigamente. Não, a Bíblia continua sendo uma só. Então, se você faz parte de um grupo em que as pessoas bebem, você não bebe. Se você faz parte de um grupo que as pessoas se prostituem, tem uma vida sexual livre, você não tem. Se você vive fazendo parte de um grupo em que as pessoas mentem, onde as pessoas ficam contando piadas imorais, você não faz isso, porque você é uma pessoa que tem um compromisso total com o Senhor. O que você vai fazer? Você vai de repente dizer assim: olha, me perdoe, mas não dá para eu ficar aqui. Não dá para eu andar com você desse jeito. Não dá para eu me relacionar, não dá para eu ficar nesse ambiente. Esse ambiente não me cabe. É como você pegasse um peixe e tirasse ele e colocasse ele fora da água. Ele vai morrer. Por quê? Porque aquele ambiente não é para ele. Se você continuar em um ambiente de pecado, você vai morrer espiritualmente. Se você não influenciar aquele ambiente, você vai morrer espiritualmente. E se você morrer espiritualmente,
Isso é uma comprovação de que você, de fato, não te entrega a sua vida a Jesus Cristo. Jesus está falando com pessoas que querem segui-lo, e está dizendo assim: vocês estão sabendo o que é que significa me seguir? Me seguir significa uma entrega total. Lucas capítulo 9, versículo 62 diz: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É você seguir como cristão, mas ficar lembrando do seu passado. É você que seguir como cristão, como vocacionado, é ficar lembrando dos seus tempos de farra, é ficar lembrando do seu pecado, é você ficar lembrando de momentos. Tem gente que vai contar um testemunho e fala assim: mas quando eu era do mundo, eu me drogava demais, eu fumava um cigarrinho de maconha. Eita, parece que está com vontade de fumar de novo. Quando eu bebia aquela coisinha gelada, parece que está com vontade de beber de novo. Jesus está dizendo o seguinte: olha, você se entregou, você quer se entregar de fato? Você está compreendendo o que significa servir a Jesus? Seguir a Jesus e ser um vocacionado do Senhor significa abrir mão de tudo isso. Uma entrega total. Mas Deus olha o meu coração. Mas se a boca fala que o coração está cheio, se tua vida não está alinhada com a palavra, é porque o teu coração está completamente desalinhado também. Não existe essa. Não existe essa de ser um cristão só em parte. Não, você é todo não. Pastor, então se eu não peco, peco. Mas a minha vida não é mais uma vida de pecado. Eu me arrependo. Assim como você também deve se arrepender. A Bíblia diz que aquele que confessa pecado e deixa, alcança misericórdia. Quem é que alcança misericórdia? Quem que alcança misericórdia? Quem confessa e deixa. Confessa e deixa. Jesus está dizendo assim: olha, para me seguir precisa deixar essas coisas. Para me seguir precisa olhar para frente. Eu tenho uma nova vida para você. O que você viveu não importa mais. É por isso que a palavra do Senhor diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ou seja, uma nova vida se fez. Algumas traduções dizem. A questão é que não tem como ter nova vida se você continua pescando e vivendo a velha vida. Não tem como usufruir de uma nova vida se o tempo todo você está tendo saudade da velha vida, dos velhos costumes, das velhas amizades, dos velhos lugares que não te cabem mais, dos velhos relacionamentos que só te levam a pecar. Você é um homem, uma mulher de Deus, e Deus está te chamando hoje: seja santo, porque eu sou santo. Queridos, eu quero concluir essa palavra falando sobre o quinto comprometimento, ou de repente o quinto preço que nós precisamos pagar, ou que nós precisamos, quero falar sobre o quinto ponto, depois de pagarmos todos esses preços, quais são as recompensas daqueles que seguem a Jesus. Porque quando a gente fala sobre os preços, a gente pensa assim: nossa, e a gente vai ganhar o quê? Bem, nessa terra, praticamente nada. Mas no reino dos céus, nós vamos ganhar aquilo que dinheiro nenhum pode comprar. Mateus capítulo 19, versículo 29. Mateus 19, 29 diz: e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Isso significa, queridos, esse texto me diz que há uma recompensa por causa dessa obediência. Há uma recompensa que nós ganhamos quando nós obedecemos ao Senhor, e essa é a quinta coisa que você precisa saber hoje. Então vocês são os alienados, vocês seguem Deus de todo jeito. Não, nós sabemos para onde nós estamos indo. Bate aí o quinto ponto aí, isso. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos o que nos espera após essa vida. Nesse trecho, queridos, Jesus enfatiza que aqueles que deixam tudo para segui-lo receberão uma recompensa abundante.
A vida eterna é a bênção, e a bênção de Deus são prometidas àqueles que são obedientes ao chamado divino. Todos nós somos um vocacionado do Senhor, todos nós somos chamados para uma obra maravilhosa, todos nós somos chamados para pregar a palavra, mas aqueles que pregam a palavra serão abençoados pessoalmente pelo Senhor. Há um Deus que olha para nós, e há um Deus que cuida da nossa vida. E queridos, como é bom saber que tudo que a gente faz, o Senhor sabe exatamente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, veja que texto lindo. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Se a Bíblia diz: sejam sempre dedicados na obra do Senhor, é porque Deus espera que você esteja comprometido com a obra dEle. Mas como é que eu posso estar comprometido com a obra dEle e ao mesmo tempo estar comprometido com o inimigo dEle, que é pecando, que é desobedecendo, que é desonrando o nome dEle? A Bíblia me estimula a tomar uma posição. Eu não posso ser morno, eu preciso ser firme, quente, eu preciso ter um relacionamento de intimidade com Deus. E uma das provas que você tem um relacionamento de intimidade com Deus é porque você serve o Senhor. É que no trabalho você não é o crente chato, você é uma bênção naquele lugar. E quando eu falo ser o crente chato, é aquela pessoa religiosa. Esse é o crente chato. Mas o crente que é uma bênção é aquele que ora pelos seus amigos, é aquele que testemunha para os seus amigos, é aquele que serve para os seus amigos e seus familiares, é aquele que, se possível, tira do que é seu para abençoar o outro, sem esperar nada em troca. Eu quero te estimular, queridos, a viver esse cristianismo, um cristianismo de renúncia, um cristianismo onde você compreende que a vontade de Deus é soberana na sua vida e que não é: mas eu sempre tive um temperamento forte. Meu irmão, você pode ter o que for, mas se não estiver alinhado com a vontade de Deus, você precisa abandonar isso. Você precisa viver uma vida como a Bíblia me inspira a viver, sabendo que o que eu faço não passa despercebido do Senhor. Deus, Ele conhece, Ele nos conhece intimamente. Não existe nada que eu e você, nada que façamos que Deus esteja displicente disso. Eu quero concluir lembrando para vocês um texto, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Ele diz: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Contra vocês, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Há muitas pessoas que não somente deixaram de testemunhar, mas abandonaram o amor a Deus. Como um vocacionado, como uma pessoa salva, como alguém que Deus tratou, tem tratado, tem ensinado. A pergunta que eu faço para vocês é: como vocacionado do Senhor, você está preparado para se encontrar com Ele? Você está preparado para aquilo que nós declaramos e cantamos na última música? O meu rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Queridos, essa última estrofe ele fala assim: aleluia, ele vem me buscar. Sabe o que isso significa? Que alegria
Que alegria eu estou e que expectativa eu estou em esperar o meu rei. Mas você só vai se você entregou de fato a sua vida a Jesus aqui na terra. Se você de fato confessou Jesus como o Senhor da sua vida. Se você de fato renunciou à sua própria vontade para cumprir a vontade dEle. E não importa quantas desculpas a gente vai dar para o Senhor. Deus, Ele quer saber se você quer ou não segui-lo. Não importa se a sua desculpa envolva a sua família. Não importa se a sua desculpa envolva seu trabalho. Não importa que a sua desculpa envolva a sua saúde. Escute uma coisa. Se Deus está te chamando, é porque Ele tem uma missão preparada para você. Eu quero te convidar, querido. E quero te encorajar a abrir mão da sua própria vontade para experimentar de fato a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não há melhor vontade, não há o melhor caminho, não há uma melhor direção para viver que não seja vivendo para o Senhor. O salmista diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você está com medo de sofrer? A Bíblia diz, o próprio Jesus falando: no mundo tereis aflições, fique de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Talvez você pense assim: e se por acaso o Senhor me abandonar? A palavra do Senhor diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pastor, e se eu passar por alguma coisa ou por outra, eu não conseguir suportar? Lembre do que o apóstolo Paulo, que passou por várias coisas, disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus está te chamando para sair do patamar do visitante para o discípulo, do assistente de culto para o discípulo, e do discípulo para o vocacionado. Você, nas mãos do Senhor, é uma potência. Nas mãos do Senhor, seus familiares vão se converter em nome de Jesus. Você, nas mãos do Senhor, seus amigos de trabalho vão se render a Jesus, porque vão ficar impactados com a maneira com que Deus vai te usar, meu irmão. Eu creio nisso. Um dia, nem eu mesmo acreditava na minha vida, mas quando Jesus entrou no meu coração, quando Jesus mudou a minha vida, eu passei a olhar o mundo de uma maneira diferente, porque eu sei que não é por minha causa, é apesar de mim que Deus faz grandes coisas. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor.